Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos fazer a correção do teste de raciocínio lógico e o objetivo de eu fazer esse vídeo gravado, de fazer essa correção gravada, é estudar para a prova, tá? É servir de base para estudar para as próximas provas. A gente abordou aí 3 assuntos: ângulos, complementares, suplementares, opostos pelo vértice, retas paralelas cortadas por transversal e triângulos. Vamos na correção. Primeira questão. 2 ângulos são complementares. Um deles mede 37 graus. Quanto mede o outro? Então, ó, aqui é definição. Tinha que saber o que significa ângulos serem complementares. Muita gente errou, e muita gente errou porque não decorou o que significa ser complementar. Quando 2 ângulos são complementares, é porque a soma é 90 graus. Olha como é que era uma questão básica, fácil. Era só fazer 90 menos 37. 90 menos 37, 53 graus. Então, ó, o que são 2 ângulos complementares? Complementares é quando a soma fecha 90 graus. Para eu descobrir quanto que é só eu fazer o 90 menos 37. Então, quanto mede o outro ângulo? Mede 53 graus. Vamos acostumar a fazer uma questão bem escrita, né? Apresente o cálculo. Quem que é o cálculo? Ó, 90 menos 37. O outro ângulo mede 53 graus. Só isso, tá? Tem que aprender a fazer uma questão bem escrita, bem organizada. Vocês estão com mania de escrever umas coisas fora, a conta desorganizada, e depois na hora de corrigir eu não entendo nem o que você quis dizer com aquilo, tá? E aí acaba perdendo um ponto de bobeira. Próxima questão, mesma ideia, ó. 2 ângulos são suplementares. Complementares, soma 90. Suplementares, soma 180 graus. Aqui, gente, não tem genialidade, não tem que estudar muito, é decorar. 2 ângulos complementares, soma 90. 2 ângulos suplementares, 180. Tem isso no caderno, tem isso nos resuminhos. Se não decorou ainda, anota e decora. É para decorar, tá? 2 ângulos são suplementares. Um deles mede 112 graus. Quanto mede o outro? Mesma coisa, ó, 180 menos 112. Quando a gente faz isso, 180 menos 112 é 68 graus. Quanto mede o outro ângulo? O outro ângulo, ou o ângulo suplementar, mas para não inventar muita moda e falar bobagem, ó, o outro ângulo mede 68 graus. Simplesinho, gente, não podia errar isso aqui. Ah, professora, vale pouquinhos pontos, mas a prova valia pouco, né? Então, ó, não podia ter errado isso aqui. Muito simples. Quem errou, errou porque não estudou, porque não decorou. E tem que decorar, tem que estudar. Questão 3. 2 ângulos são opostos pelo vértice, o OPV. Um deles mede 68 graus. Determine a medida dos outros ângulos. Faça um esboço e apresente os cálculos. Fazer o esboço, gente, é fazer o desenho. A quantidade de gente que foi na minha mesa me perguntar o que era ângulos opostos pelo vértice dá vontade de chorar. A gente fez exercício até coloridinho, lembra? Eu levei uma impressão colorida pra gente gravar os ângulos e tudo. Não pode, gente, tem que estudar, tem que se preparar para as provas. Ângulos opostos pelo vértice é quando a gente forma um X. Ah, então, se eu coloco aqui, ó, que um deles vale 68 graus, minha caneta não gosta que escreve coisas pequenininhas. Se um deles mede 68 graus, o que significa o oposto pelo vértice a ele? Ó, mede 68 graus também. Isso é a propriedade de ângulos opostos pelo vértice. Eles têm a mesma medida, eles são congruentes. Se eu quiser, ó, complementar ele, aí, na verdade, a gente suplementa ele. O que acontece? Ó, quando eu junto os dois, dá 180 graus. Então, como é que eu ia descobrir aquele ângulo ali, ó? 180 menos 68. Eu nem precisava, porque eu podia colar da questão anterior, ó, 112 graus. Então, esse é 112, o de frente para ele é oposto pelo vértice a ele, 112 graus.
O que é o vértice? Ó, o vértice do ângulo é aqui. Quando eu tenho um ângulo, esse é o vértice dele, onde as semirretas se encontram. Quando eu fiz isso aqui, quando eu formei o X, tem um ângulo para cá e o outro ângulo para cá. Por isso que eles são opostos, um de um lado, outro do outro, pelo vértice. O vértice está separando os dois ali, tá um de cada lado, tá? Novamente, uma questão simples. Olha lá, ó, determine a medida dos outros ângulos. Era só isso que a gente tinha que fazer. Fazer o desenho apresentando os cálculos. Não tinha segredo nenhum aqui. Mais uma questão simplesinha, mais uma questão aí bem direta, que quem errou, errou porque estudou pouco, porque está estudando pouco. Tem que estudar, pessoal. Próxima questão, questão 4. Com base no diagrama de retas paralelas cortadas por uma transversal, responda. Novamente, a gente fez questão disso no caderno, a gente fez questão disso na folha colorida, que eu fiz questão de levar uma folha colorida pra gente, pra treinar isso aqui, e chegou na prova, parecia que vocês nunca tinham visto esse conteúdo. Vamos fixar, vamos estudar, vamos levar o raciocínio lógico a sério. Teve muita gente falando assim, eu tenho dificuldade em raciocínio lógico. Não tem dificuldade de estudar, isso sim, tá? Esse conteúdo aqui é bem simples, é bem mais fácil do que os conteúdos de matemática que a gente está vendo. É um conteúdo simplesinho, faltou foi pegar firme aí nos exercícios. Com base no diagrama de retas paralelas cortadas por uma transversal, responda. O que são ângulos alternos internos? Dê um exemplo usando letras. Eles são congruentes ou suplementares? Então tinha muita coisa para fazer, mas era muita coisa simples. Eu vou até refazer o desenho aqui. Tá? Lembra aí, puxa na memória que eu expliquei isso no quadro para vocês. Quando a gente tem um par de retas paralelas, no nosso caso aqui era R e S, eram paralelos cortadas por uma transversal, esse conteúdo aqui é super importante. A gente tem uma regrinha que é assim, ó. Se eu sei a medida desse ângulo, eu sei de todos os outros. Porque, ó, esse aqui é o oposto pelo vértice a ele. Então, eles têm a mesma medida. Se eu pegar isso aqui, recortar e colar aqui, ó, como se eu estivesse recortando e colando mesmo. Esse ângulo tem a mesma medida e esse tem a mesma medida, como se eu tivesse recortado e colado. Então, eu tenho esses ângulos. Posso completar, ó. Esse aqui vai ter a mesma medida desse, jogando lá para baixo, que vai ter a mesma medida desse, que vai ter a mesma medida desse. Ângulos, ou seja, ângulos que ficaram com a mesma cor têm a mesma medida. Os ângulos que ficaram de cores diferentes, olha lá, ó, quando eu juntar um verde com um laranja, ó, juntei um verde com um laranja, deu meia volta. Se deu meia volta, deu 180. E aí, pessoal, vocês não estão sabendo conceitos básicos, muito básico. E isso aqui é o 90, o meia volta é o 180 e a volta completa é o 360. Não pode esquecer isso, não pode não decorar isso. Ah, professor, eu não sei. Aprende. Ah, professor, eu esqueci. Decora. Não tem desculpa mais. A gente já passou dessa fase. Ah, a gente já está no 7º ano. Isso aqui já tem que saber. 90, 180 e 360. Ah, mas eu esqueci. Não pode esquecer mais. Não pode. Ah, quando eu junto esses dois aqui, forma 180 graus. Como que chama ângulos que somados formam 180 graus? Suplementares. Observa que a matéria ela fica repetitiva. Mas se você não está decorando nada, aí a matéria não anda. Tá? O conteúdo não vai para frente. Tem que decorar, tem que aprender. Então vamos voltar aqui. E aí eu falei para vocês o seguinte, ó, a gente tem duas classificações possíveis. A gente pode classificar em relação às paralelas, em relação a essa com essa. Quem que são em relação às paralelas? Os ângulos podem ser internos, ou seja, ó, tá entre as paralelas, dentro das paralelas. Quem que seriam os internos? Ó, esse e esse. Ou eles podem ser externos. Quem que seriam os externos? Ó, esse e esse. Essas são as nossas condições. Então, eles podem ser internos ou externos. Ou a gente pode classificar em relação à transversal. O que significa em relação à transversal? Pode estar tudo de um mesmo lado, para cá, para cá, para cá, para cá. Tá tudo à esquerda da transversal.
ou para cá, para cá, para cá, para cá. Tudo à direita. Quando eles estão do mesmo lado, a gente fala que eles são colaterais. Esse co na matemática significa mesmo. Então, colateral, mesmo lado. Mesma lateral, mesmo lado. Ou eles podem estar um de um lado, outro do outro, em relação à transversal. Em relação à transversal, ó, um para cá e outro para cá. Quando isso acontece, são lados alternados. Então, a gente fala que são ângulos alternos. O que a matemática faz? Mistura as duas classificações. Alterno, interno, alterno, externo. Colateral, interno, colateral, externo. Tá? E aí, a gente tem que entender essa classificação para aplicar. Essa questão pedia exatamente isso. Na primeira aqui, o que ela pediu? Ó, ângulos alternos, internos. Então, primeira coisa que a gente vai fazer, ó, os internos. 1, 2, 3, 4. Vou fazer aqui no desenho, ó. 1, 2, 3, 4. Esses são os internos. Porém, ela quer que sejam ângulos alternados. Para eles serem alternos, o que eu vou ter que fazer? Ó, pegar um de um lado, outro do outro. Então, por exemplo, o B com H formam um par de alternos internos. O C com E formam outro par de alternos internos. E essa classificação, gente, é dada aos pares. Eu vou comparar um ângulo com o outro. Não é eu pegar os ângulos sozinhos. Tá? Eu vou sempre fazer a comparação com os pares. Então, o B, quem que é o par dele para que ele seja alterno interno? Quem que é o par dele para que seja para que seja colateral interno? Então, a gente tem que fazer sempre essas classificações aos pares. É isso que é importante a gente ver aqui. Então, o que aconteceu? Ó, o que são ângulos alternos internos? Ângulos alternos internos são ângulos... Aqui minha letra não vai caber, eu acho, hein? São ângulos que estão em lados alternados da transversal e entre as paralelas. Aí o que ele pede, ó? Dê um exemplo usando as letras deste desenho aqui. Quem que são, ó? De acordo com o exemplo ali, B e H, e E e C, C e E. Esses eram os exemplos. E aí ele pergunta, eles são congruentes ou suplementares? Eles são iguais? Eles ficaram da mesma cor, ó. Observa o B e o H, eles são pequenininhos e cinza. O C com E, eles são gordinhos e preto. Se eles são da mesma cor, eles são congruentes. O meu a letra ficou grande aqui, não deu para explicar, ficou meio emboladinho. Mas essa era a ideia, tá? Era tudo isso que tinha que justificar. O que significa? Você fala assim, professor, mas é uma questão muito difícil. Não é não, porque é o próprio nome da cola. O que são alternos? Um de um lado, outro do outro. O que são internos? Internos mesmo, né? Internos, entre. Se você cola do próprio nome, fica fácil. Mas aí tem que classificar entre congruente e suplementar. Se for a mesma cor, é congruente. Se for cor diferente, é suplementar. Não é uma questão difícil, mas você tem que entender o que é esse conteúdo, tá? Para entender, tem que estudar, tem que praticar, tem que fazer exercício, tá? Na letra B, ó, o que são ângulos colaterais e externos? Vou abreviar, gente, ó. Colateral, mesmo lado, só porque não vai caber aqui, da transversal. Elabora um pouquinho melhor sua resposta aqui, vou fazer, senão o vídeo fica muito longo e não cabe. Mesmo lado da transversal, fora das paralelas. Quem que vão ser exemplos de ângulos colaterais? Deixa eu apagar aqui. Colaterais tem que estar do mesmo lado. Por exemplo, ó, A, B, E e F, eles estão do mesmo lado. Porém, a gente quer que eles sejam externos. Então, são os de fora, os de dentro somem. Tá? Mas tem o outro lado, ó. A
C, H e G, eles também estão do mesmo lado, mas eu quero que eles sejam externos, então tem que estar para fora, não pode ser entre, tem que estar para fora. Então, quem que iam ser os nossos exemplos ali? A com F e D com G. Agora, observa, pessoal, não é a cor que eu marquei aqui não, verde e laranja. Observa a cor do ângulo lá no desenho, ou é cinza ou é preto. O D e o G, eles estão da mesma cor? Observa que não. O D é cinza e o G é preto. Eles não têm o mesmo tamanho. Se eles não têm o mesmo tamanho, eles são suplementares. A mesma coisa acontece com o A e o F. Então, observa que aqui é totalmente visual. É você entender o que significa colateral, o que significa alterno, o que significa interno, o que significa externo. O próprio nome dá cola pra gente. E aí a gente faz essa classificação. Tá? Questão número 5. Mesmo conteúdo, só que aqui pra gente fazer continhas. Determine a medida dos ângulos faltantes. Justifique sua resposta apresentando os cálculos. 110 graus. Foi o único ângulo que ele deu pra gente. Deixa eu colorir ele de vermelho aqui. Vou completar o meu desenho, ó. 110, 110 e 110. Ah, professora, mas nem tá pedindo os outros. Completa. Você já tá aí. É 1 minutinho que você vai completar. Tá? Depois aqui, o que a gente vai fazer? Ó, azul, 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 azul. Quando eu faço isso, como que eu descubro o azul? Eu tenho que fazer 180 menos 110. O azul vale 70. Então, ó, 70, 70, 70 e 70. Todos os azuis valem 70. Justifique sua resposta apresentando os cálculos. Aqui não tem nem justificativa, é só continha mesmo. A justificativa era aquilo, 180 menos 110, 70. Olha que questão básica. Super simples. Não era nada demais também não. Tá? Questão número 6. Uma transversal corta duas retas paralelas, formando os ângulos x e 3x, que são colaterais internos. Então, do mesmo lado, ó, colateral, mesmo lado. Quem que tá do mesmo lado? Ó, marca aqui. Esse tá do mesmo lado desse, que tá do mesmo lado desse, que tá do mesmo lado desse. Pode ser do outro lado? Pode, mas eu vou deixar aqui para não confundir a gente. Tem que ser internos. Se tá interno, tem que ser dentro. Esse sai e esse sai. Esses são os colaterais internos. Fechou. Não tem dificuldade. Um vale x e o outro vale 3x. Represente os ângulos na figura. Era isso que tinha que fazer. A seguir, determine o valor de x. Qual é o valor de cada ângulo? Ah lá, pessoal, ó, de novo, marca um ângulo, colore todos, ó, aqui e aqui. Opa, x e 3x não tem a mesma medida. Eu vou colorir de novo, ó, colore, 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 colore. Ah lá, ó, x e 3x ficaram de medidas diferentes, de cores diferentes. Se eles têm cores diferentes, eles têm medidas diferentes. Se eles têm medidas diferentes, quando eu somar o x com o 3x, tem que dar 180. É isso que significa. Tá? Se eles fossem mesma cor, eles são iguais, a gente igualava. Como eles são cores diferentes, a gente coloca ali igual a 180, soma igual a 180. Aí você vai falar assim, professora, mas você ainda não ensinou o x pra gente. Realmente não ensinei. Mas essa questão igualzinha eu resolvi em sala de aula com vocês. Tá? Então, ó, x mais 3x igual a 180. Lembra que eu falei aqui pra vocês, ó, eu falei assim, ó, x mais 3x. Pensa assim, ó, eu tenho um quadradinho mais 3 quadradinhos, tem que dar 180. É isso que significa, ó, um quadradinho é vermelho, os outros 3 quadradinhos, é tudo igual, só são azuis. Só mudou a cor, mas são todos iguais. Tem que dar 180. Que conta que eu tenho que fazer para descobrir quanto que valor que eu tenho que colocar dentro do quadradinho? Eu vou ter que fazer o 180 dividido por 4.
O 180 dividido por 4 vai dar 45. Então, ó, o valor de cada quadradinho aqui, 45. O que significa isso, ó? Que o x vale 45. Ih, minha caneta fazendo graça, ó. O x vale 45 e que o 3x vai ser 45 mais 45 mais 45, que é o 135. Quem já estudou equação, às vezes tem alguém que já estudou equação aí, sabe fazer isso aqui direto, super certo, tá? A gente ainda não chegou em equação, os meus alunos lá do 7º ano, a gente ainda não chegou em equação, mas a gente resolveu isso dessa forma, em sala de aula, tem aí no caderno, tá? Procurar aí. Era isso que o exercício pedia, ó, represente os ângulos na figura a seguir e determine o valor de x. Qual é o valor de cada ângulo? Então, um ângulo vale 45 e o outro 135. Então, com essa parte, ó, terminamos ângulos e retas paralelas cortadas por transversal, que também envolve ângulos. Então, a gente terminou essa parte de ângulos mais crua aí da prova. E aí a gente começa agora com as questões de triângulo. Gente, desde o início do ano a gente está estudando triângulo. Não podia ter errado isso, não. Tinha coisas demais aqui que a gente já viu, já reviu, já fez na revisão, já fez no caderno, já fez na folha, já fez no resumo. Não podia errar essas coisas, não, tá? Então, vamos lá. Em cada triângulo, determine a medida do ângulo faltante. Depois, classifique quanto aos lados e quanto aos ângulos. Então, vamos lá, ó. 5, 5 e 5 é um triângulo equilátero. Aí um monte de gente não sabia o que era triângulo equilátero. Não pode não, gente. Tem que decorar, uai, tem que estudar. Não tá indo na escola à toa. Tem como não. E depois ele fala assim, quanto aos ângulos. Pra gente saber quanto aos ângulos, o que eu tenho que saber? Quando eu somo os 3 ângulos, tem que dar 180. Eu tenho, ó, 60 mais 60, 120. 180 menos 120, 60. Então, o que falta ali, ó, 60. Tá? Então, o que a gente tem, ó? Quanto aos ângulos, todos ficaram menores que 90. Quando todos os ângulos são menores que 90, esse triângulo chama acutângulo. Essa vai ser a ideia, tá? Agora vamos pro próximo, ó. Vou fazer aqui. Esse quadradinho tem que saber que ele vale 90. Então, 60 mais 90, 150. 180 menos 150, 30. Então, significa que o ângulo que faltava ali, 30 graus. As medidas dos lados, 4, 7 e 8. Todas diferentes, escaleno. E quanto aos ângulos? Um ângulo de 90 graus é o triângulo que a gente mais usa na matemática, triângulo retângulo. Por fim aqui, ó, 70 mais 70. 70 mais 70, 140. 180 menos 140, 40. Então, ó, lembrando que no triângulo, a soma dos ângulos é 180. Então, foi isso que a gente fez, ó. Somou e viu quanto que faltava para chegar no 180, para todos. Então, isso daí é a primeira continha que a gente tinha que fazer, 40. Depois, a gente classificou. Quanto aos lados, ó, 6, 6 e 4. 2 lados iguais, isósceles. Quanto aos ângulos, 70, 70 e 40. Todos ficaram menores que 90. Todos menores que 90, acutângulo. Lembra que para classificar quanto aos ângulos, obtusângulo foi o que faltou, acutângulo e retângulo. Quanto aos lados, equilátero, escaleno e isósceles. Tá? Não pode errar isso mais. Isso aí já era para ter gravado também. Tá? Seguindo.
Um triângulo tem dois ângulos iguais a 48 graus cada. Calcule o terceiro ângulo e classifique o triângulo quanto aos ângulos e quanto aos lados. Mostre o cálculo. Gente, é a mesma coisa, eu só não fiz o desenho. A única coisa que você tinha que fazer era desenhar. Então, o que a gente vai fazer? Ó, desenhar. Ele falou que tem dois ângulos de 48 graus cada. Então, vamos desenhar, ó. 48, 48. Dois ângulos iguais é uma propriedade, significa que esses dois lados são iguais. Se dois lados são iguais, o triângulo é isósceles. Vamos deixar ele quietinho aqui agora, tá? Quanto aos ângulos e quanto aos lados. Mostre o... a gente tem que saber o outro, né? Então, vamos achar o outro, ó. Vai ficar faltando um. Como é que eu faço? 48 mais 48, 96, 180 menos 96. 180 menos 96, 84. Olha lá, ó. Se eu tenho um ângulo de 96 graus e... na verdade, eu tenho um ângulo de 84 graus. Viajei aqui. E os outros dois são 48 graus, todo mundo ficou menor que 90. Se todo mundo ficou menor que 90, acutângulo. A questão 9, eu imaginei que ia ter muitos erros aí, por causa que a gente viu esse assunto por último, foi o último que a gente viu, e era uma questão que pedia definição. Tá? Mas aí coloquei ela valendo menos pontos, justamente para não prejudicar. Escreva a condição de existência de um triângulo e explique com suas palavras o que ela significa. Gente, o que é a condição de existência do triângulo? É a gente saber se vai formar ou não um triângulo. Lembra que eu dei o exemplo lá na sala? Eu peguei canetas para a gente formar, né? Eu falava assim, se eu pegar aqui 3 canetas, eu sempre vou formar um triângulo? Com essas 3 aqui eu consigo, né? Ó, consigo formar um triângulo. Mas se eu pegar valores menores ou maiores, eu sempre vou conseguir formar? Nem sempre, né? Vamos dar uma exagerada? Imagina que eu pego esse valorzinho aqui. Imagina aqui, ó, 10 centímetros. Aí imagina que eu pego aqui, ó, um de 1 centímetro e outro de 2 centímetros. Eu consigo fechar um triângulo aqui? Não fecha. Mas de jeito nenhum. Você pode mexer, inclinar, tentar, só se você quebrar o 10 ali. Fora isso, a gente não consegue fechar triângulo, não. Tá? Se a gente não quebrar e colar de novo, a gente não fecha triângulo. E aí não vale. Isso era a condição de existência de triângulo. Como que a gente vai fazer isso? Como que a gente vai provar isso de uma maneira simples? Tá? Tem a regrinha bonitinha lá, mas eu não queria nem tanto isso. Eu queria que vocês justificassem da forma que a gente fala mesmo. Olha aqui que eu fiz o desenho aqui. O que acontece, ó, imagina que eu pego esse lado aqui de 1 centímetro, ó, e vou baixar ele aqui. Imagina que eu diminuí esse lado, ó, ele tava assim inclinadinho, projetei ele aqui no 10. Ele ficou pra cá, ó, 1 centímetro. Aí eu tenho esse aqui de 2 centímetros. Ele tá inclinadinho, vou fazer a mesma ideia, ó. Vou projetar ele aqui no 10 centímetros. 2 centímetros. Por que não fechou? Porque a soma deles ficou menor do que 10. Era isso que a gente tinha que escrever. Tá? Essa era a ideia da condição. Tem autor que chama de desigualdade triangular. Podia também, lá na hora da prova eu até falei assim, desigualdade triangular. Dei até esse exemplo lá na hora do teste, tá? Mas era isso que a gente tinha que fazer. Então, vamos escrever isso, ó. Escreva a condição de existência de um triângulo e explique com suas palavras o que ela significa. O que significa, ó? Um dos lados tem que ser menor do que a soma dos outros dois, tá? Então, ó, qualquer um dos lados deve ser sempre menor que a soma
dos outros dois. Por que disso, gente? Porque senão a gente não consegue fechar o triângulo de jeito nenhum. E na hora da prova ainda falei assim, ó, faz a 10, que vocês vão entender melhor e fica mais fácil de explicar a 9. Faz a 10 primeiro, porque a 10 acontece exatamente isso, ó. Pega os dois menores, 2 mais 3, 5. O que vai acontecer, ó? O 5 é menor do que o 6. Se o 5 é menor do que o 6, o que acontece? A gente não vai conseguir fechar. O 6 vai estar aqui, ó, 6 aqui. 2 aqui, 3 aqui. Na hora que eu projetar, vai faltar um pedacinho. A gente não consegue encontrar. Então, isso aqui vai ser não. Teve um monte de gente que tentou desenhar ali para me provar. Isso aqui não valia, tá? Tanto é que eu coloquei, ó, mostre seus cálculos e responda com sim ou não. Aqui, mesma coisa, ó, pega os dois menores. Na prova falou assim, ó, pega os dois menores que você já prova. 5 mais 7 dá 12. E 12 é maior do que 9. Se a gente conseguiu provar com os dois menores, os outros a gente vai conseguir. Então, esse aqui, conseguimos. 4 mais 4 igual a 8. E a gente ficou com 8 igual a 8. Tem que ser, gente, menor, igual não funciona, tá? Então, nesse caso aqui, não conseguimos. Porque a gente ainda tem que ter inclinação. Então, se eu faço aqui, ó, 4 e 4... Mas na hora que eu inclinar um pouquinho, deixa de encontrar, tá? Ele quase encontra. Deixa eu fazer um desenho aqui mais ou menos. Ele quase encontra, mas a gente não consegue encontrar, não. Por fim, ó, os dois menores. 6 mais 5, 11. E 11 é maior do que o 10. Então, nesse caso, a gente conseguia formar um triângulo, fechava lá. Professor, eu não saquei a ideia, ó. Imagina que esse aqui é o 10. Se eu tenho um tamanho aqui de 6 centímetros e um tamanho aqui de 5 centímetros, o que a desigualdade triangular está falando pra gente? Deixa eu fazer um desenho melhor aqui. O que a desigualdade triangular está falando pra gente? Que eu consigo fechar. O que significa isso? Que se eu pegar esse daqui e projetar pra cá, ele vai vir pra cá, ó, 5. Pegar esse aqui e projetar para cá, a gente consegue fechar aqui, ó, porque vai dar maior, tá vendo, ó, 6 mais 5 vai ultrapassar o 10 ali, então eu consigo fechar, tá? Agora, olha o que aconteceu aqui, aqui tudo valia 8, eu até consigo fechar o 4 e o 4, vai ficar 8 perfeito, mas na hora que eu inclinar um pouquinho, ó, tá aqui, perfeitinho, na hora que eu inclinar um pouquinho, e eu tenho que inclinar, porque senão fica uma reta, não fica triângulo, na hora que eu inclinar um pouquinho vai faltar. É isso que a desigualdade triangular fala pra gente. É isso que é a condição de existência de um triângulo. Joia? Eu paro por aqui. Aproveita esse vídeo, aproveita esse teste para estudar para o próximo. Refaça esse teste, corrija, usa para decorar o que não decorou, faça o seu resumo com as suas próprias palavras, refaça esse teste para você ir bem melhor no próximo. Bom, um abraço, bons estudos e até o nosso próximo vídeo.